Então a gente voltamos aqui com a entrevista. Estava falando então, só para retomar, da questão da faixa etária, né, doutor? Então a doença costuma acontecer em pessoas mais velhas mesmo. Isso, tá? Mas não dá para a gente comprometer com esse diagnóstico, não dá para dizer. Perfeito. E aí, doutor, fica aquela recomendação que a gente já confirmou, já, né, falou aqui, da pessoa ir no médico, Claro. né, fazer o Procurar diagnóstico. assistência médica, é o melhor. Doutora, a Ana Paula Levati, ela pergunta sobre se a doença pode se manifestar de outras maneiras além das bolhas na pele. Tem alguns raros casos, não são comuns, em que a pessoa manifesta a dor sem lesão cutânea. Isso é raro, mas às vezes pode acontecer, muito difícil fazer esse diagnóstico, né? Porque as lesões é que são distintivas. E tem uma forma rara, também bastante rara, mas que acontece, que às vezes é a meningite por varicela zoster. Também não comum, se manifesta na forma de uma meningite viral, e que essa sim requer tratamento rápido, endovenoso, mas isso é bastante infrequente. Perfeito. Tá. E só para explicar, que para quem não está acompanhando, a gente não sabe, meningite é uma infecção Inflamação nas meninges, né, que é a membrana que envolve o cérebro. Tá? Muito raramente, né, estava lembrando aqui, também é raro infecção pulmonar por varicela. Tá? Então essas são as formas, é a exceção da exceção. O comum é esse que todo mundo conhece, que é a lesão cutânea com dor, mas são formas raras que podem estar associadas também à varicela. Doutora Dalva André, ela pergunta se, além da vacina, existe algo que as pessoas possam fazer no sentido de prevenir ou não ter o herpes zoster? Não tem. A vacina é o melhor em pessoas de maior risco para herpes zoster, como por exemplo as pessoas imunossuprimidas, né, que fazem transplantes. Usa-se o remédio para tratar o herpes zoster, se usa de maneira profilática, preventiva, mas isso só para essas populações de maior risco que já são imunossuprimidas. Em outras, a única coisa que a gente tem realmente é a vacina quando for indicado. E a ideia de se usar nessas populações é porque, enfim, o sistema imune dela já não está ali com... Um transplantado de medula óssea, um transplantado de órgãos sólidos, eles tendem, por causa da imunossupressão, a desenvolver com mais frequência. Então, para algumas situações se utiliza o aciclovir, por exemplo, de forma preventiva, mas isso não vale para a população geral, só vale para grupos muito específicos de pessoas imunocomprometidas. Perfeito. E a Lê Mendes, doutora, ela fala sobre que ela tem sensibilidade só do lado direito do corpo. E ela pergunta por que o herpes só atinge uma porção do corpo metade? Essa é uma pergunta boa. Infelizmente a gente não consegue, eu teria que mostrar, mas a nossa anatomia, vou falar bem grosseiramente, mas na nossa anatomia, né, se a gente pensar na medula, na nossa medula espinhal, né, os nervos saem um para cada lado do corpo e eles terminam exatamente na linha média. E quando o varicela zoster ele reativa de um lado só. Então a nossa inervação, nós temos uma inervação para um lado, uma inervação para o outro. E como o herpes zoster reativa geralmente num lugar só, então ele pega só um lado do corpo. Tá? E esse é um bom jeito de diagnosticar. Geralmente a doença ela para exatamente na linha média. Porque para ter do outro lado, teria que cometer o nervo do outro lado, e isso é muito raro, muito infrequente. A Marcelo Freitas, ele pergunta sobre corticoides e fala se o tratamento do herpes zoster envolve o uso de corticoides. Não, já envolveu, já houve essa indicação no passado. Hoje não há mais indicação para corticoide. Usou-se no passado, hoje é um conceito que caiu um pouco por terra. Perfeito. E a Wanderleia Menezes, ela fala da transmissão, ela pergunta, só também para confirmar algumas coisas que a gente falou, ela pergunta se o herpes zoster é sexualmente transmissível. Não. Tá, e de novo, aquela pergunta que você me fez, não confundir com herpes simples. Né? É outro vírus, o herpes simples é de transmissão sexual, mas é outro vírus, outra manifestação. Perfeito. E a Mitimi fala sobre o uso de outras terapias. Ela fala, por exemplo, homeopatia. Existe alguma evidência, doutor, que pode ajudar ou não existe? Não existe. Não existe. Perfeito. Está falando com um alopata? Não vai. Mas não dá. Quer dizer, por que eu estou falando tudo isso, né? Dizendo aí para quem está nos assistindo, usa aquilo, faz isso, faz aquilo, porque isso vem da literatura médica, né? Então, se houver alguma coisa da homeopatia, a homeopatia tem que mostrar que isso funciona. Até pro meu conhecimento, isso não tem nenhuma demonstração. Perfeito. É bom a gente fazer esse esclarecimento aqui. Tá.
Perfeito. Então, tem alguma pergunta que eu deixei passar, que acabou no... Não, eu acho que vale só a gente mencionar, doutor, o tipo de profissional que a pessoa deve procurar quando ela desconfiar. Por ter lesão, geralmente é o dermato, né? Como que é o tratamento? Envolve que tipo de profissional médico? Olha, a resposta é genérica, mas é assim, é quem sabe diagnosticar, tá? Então não é só o infectologista, é obrigado a saber, porque isso é coisa do nosso dia a dia, o infectologista vê isso, mas um clínico bem habilitado sabe fazer, né? Um dermatologista, vários profissionais. É uma doença que não é difícil de ser diagnosticada, tá? Não vou dizer que é só infectologista, tá? Eu vou dizer que o infectologista não vai deixar passar o diagnóstico, mas vários outros profissionais sabem diagnosticar, porque, de novo, a doença é típica, ela é conhecida, tá? Então, um médico generalista também consegue fazer esse diagnóstico. Doutor, então só para fechar aqui a transmissão, como a gente teve essas quedas de energia, algumas pessoas entraram, Estamos aqui. E só para confirmar mesmo, então, algumas coisas que a gente já discutiu no começo, para a gente fechar. Diferença de herpes simples e herpes zoster. Vírus totalmente diferente, de transmissão diferente, de manifestação clínica diferente, embora com uma outra similaridade no aspecto da lesão. São totalmente diferentes e não há relação entre eles do ponto de vista da doença. Perfeito. Segundo ponto, a questão da vacina. Quem e quando tomar? Então, a vacina, de novo, existem duas vacinas. Uma está saindo agora, mas não está disponível no Brasil. A vacina que nós temos é a vacina com vírus atenuado, tá? Portanto, é vírus vivo atenuado, não pode ser usado em imunossuprimidos, imunodeprimidos. E a orientação é que ela seja utilizada a partir dos 60 anos, pelo maior risco dessa doença nessa faixa etária. Ela pode ser tomada, ela não é prescrita antes, não por eventos adversos ou contraindicações, mas simplesmente porque a doença é menos frequente abaixo dessa faixa etária. E a vacina, por enquanto, só na rede privada, né? Não está na rede pública. A vacina para varicela zoster, ela é a mesma vacina da catapora, com uma concentração maior. A vacina da catapora está na rede pública, da vacina do herpes zoster não. Perfeito. Só na rede privada. E para finalizar, o último ponto, a questão do diagnóstico precoce. Qual que é a importância disso e o que isso significa para o segmento da doença? Segundo os dados da literatura médica, o tratamento precoce e eficiente com a droga certa diminui o risco da dor crônica, que a gente chama tecnicamente de neurite pós-herpética. Então é importante o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, para prevenir a dor crônica e também para aliviar o sofrimento da fase aguda da doença. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelo tempo do senhor, todos os esclarecimentos, os elogios, né, que a gente recebeu, muito bacana. Pessoal, obrigado pela audiência, os comentários, as ótimas perguntas. Vocês viram que eu, como jornalista, nem tive o trabalho de fazer perguntas, vocês que fizeram por mim. Obrigado, gente. Obrigado, Thaís. E, enfim, segunda-feira a gente está de volta com mais uma entrevista ao vivo aí, vai ser sobre saúde bucal, fiquem atentos. E obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.